O objetivo hoje aqui é a gente falar um pouquinho de gestão e liderança, né? Então, tem um material aqui que eu gosto bastante de usar quando vou falar sobre esse assunto, em que a gente fala de uma série de coisas, fala de gestão 3.0, mas também falamos de outras boas práticas aí de liderança. Vocês já me conhecem, então não vou gastar tempo falando de mim. Aqui, a ideia é mostrar para vocês que essas coisas que eu estou falando aqui, claro, muita coisa vem da minha experiência pessoal, do que eu fui aprendendo esses anos na liderança, com todos vocês, com a Bluesoft, mas também tem muito embasamento naquilo que grandes líderes, autores vêm falando, né? Então tem uma teoria por detrás dessas coisas também, não são todas ideias aí que saíram da minha cabeça. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre liderança e mentalidade, né? Então, uma das principais lições que eu acho que eu fui aprendendo, e vocês com certeza devem sentir isso na pele, no dia a dia aí também, é a importância de a gente liderar pelo exemplo. Então, falo para vocês assim, gente, é importantíssima a pontualidade de vocês. Então, quando vocês marcarem alguma coisa com o cliente, estejam lá na hora certa. Quando vocês marcarem com a equipe de vocês, estejam na hora certa, porque se você atrasa, se você demora, pode, enfim, de alguma maneira parecer que você não está respeitando, não está dando importância para as pessoas com quem você marcou. Mas aí eu marco com vocês e me atraso. Chego lá 20 minutos atrasado, deixo vocês esperando. Então, eu não estou mostrando para vocês o exemplo correto daquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem. E quando a gente simplesmente dá o exemplo, funciona, na grande maioria das vezes, muito melhor do que quando a gente fala, do que quando a gente pede. Se a gente fala, comunica e ainda dá o exemplo certo, isso é mais forte, mais poderoso ainda, né? Então, serve para a questão da pontualidade, mas serve também para praticamente qualquer outra coisa. Então, um líder, mais do que tudo, ele é um exemplo vivo, né? Você está o tempo inteiro com o seu comportamento, com as coisas que você fala, com a maneira que você reage às diferentes situações do dia a dia, desafios, dificuldades, né? Especialmente nas que exigem mais de você, nas mais difíceis, você está dando um exemplo e isso está, de alguma maneira, influenciando as pessoas todas do seu time. E aí a gente coloca em cima desse tema algumas informações importantes, né? Essa pesquisa não é tão recente, mas ela continua muito atualizada em termos dos percentuais, né? Que atualmente por volta de 50% dos trabalhadores, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas acho que é bastante representativa, dizem que odeiam seus trabalhos. Então, são pessoas que não gostam do que fazem. Aí, quando a gente olha para essa outra pesquisa que mostra a diferença que os profissionais fazem nas empresas, né, aqui da Hey Group, que é um grupo voltado para RH, pessoas, headhunters, né, esse tipo de trabalho, eles dizem que a maioria não está contribuindo. Então, é como se a gente estivesse num barco em que todo mundo tivesse que remar para a gente ganhar o jogo, para a gente chegar primeiro. Tem 48% ali remando a todo vapor, tem 14% remando sem o remo, né? Ou seja, não está contribuindo, está fazendo alguma coisa, está em movimento, mas não está ajudando. Tem 8% só apreciando a vista e tem 30% tentando afundar o barco, que está jogando contra, está sendo negativo, está falando mal, está reclamando, está tentando desmotivar quem está motivado, né? Então, isso também é complicado. Agora, você imagina o potencial que você, como líder, tem de fazer a nossa empresa ser muito melhor se você conseguir mudar esses percentuais, né, e chegar mais perto de 100% das pessoas que estão remando o barco ali a todo vapor. Então, isso faz parte do nosso papel como líderes, né? É conseguir identificar o motivo pelo qual algumas pessoas podem não estar ali fazendo parte do primeiro grupo e trazer eles para isso, né? Se eles não tiverem, pode ser que eles estão na empresa errada, pode ser que eles estão fazendo o trabalho errado.
enfim, pode ser que a gente precise ajudar de alguma maneira, que a pessoa não está bem por uma série de razões. Então, isso faz parte do nosso papel de líderes também. 70% do engajamento das pessoas, segundo o Gallup, que é um outro instituto, é atribuído às lideranças, aos líderes. E 50% das pessoas trocam de emprego para se livrar do seu chefe ou do seu líder direto ali. Então, o seu papel, a sua influência como líder numa empresa é enorme, porque ainda mais agora, eu diria, quando a gente está falando desse mundo de trabalho remoto, em que está todo mundo de casa e tudo mais, por exemplo, o meu contato como CEO com a maioria das pessoas da nossa empresa é muito mais distante hoje do que era quando a gente estava todo mundo no escritório. Porque por mais que eu não tivesse que lidar diretamente, por exemplo, com uma pessoa que está trabalhando lá no suporte, né? Não sou eu que vou cobrar as metas dele, eu nem sei das metas dele muitas vezes ali, né? Eu sei das metas da área inteira. Mas eu encontrava a pessoa ali no café, na copa, ia almoçar junto de vez em quando, então sabia da vida dela, sabia se ela estava bem, sabia o que ela estava fazendo, e podia tentar inspirar de alguma maneira falando dos nossos planos. Hoje em dia é mais difícil, né? Eu gravo um vídeo, mas eu não tenho esse feedback, eu não vejo a pessoa de volta. Então, muitas vezes a empresa BlueSoft é representada para aquela pessoa pelo líder dela. Então, se ele é um bom líder, a empresa vai ser maravilhosa. Se ele é um mau líder, a empresa não vai ser maravilhosa. Então, essa é a importância da liderança. E aí a gente tem esse panorama de que a maneira que a gente faz gestão hoje em dia também está mudando. Então, quando a gente fala de uma velha gestão, é uma liderança mais top-down, quer dizer, você tem lá o topo da pirâmide que está tomando decisões e todo mundo só está seguindo cegamente as decisões que foram tomadas. Ela é muito derivada por função, até a maneira que a empresa é estruturada muitas vezes era, olha, na área de tecnologia, você tinha o chefe dos desenvolvedores e todos os desenvolvedores, o chefe dos testadores, todos os testadores, muito por função, né? Isso que a gente quer dizer com funcional. Comando e controle e hierarquias muito rígidas. Você nunca falava com outras pessoas, a não ser os seus pares e o seu chefe. Hoje em dia, o que a gente vê é uma comunicação mais transparente, lideranças mais acessíveis para todas as pessoas da organização, sem tantas barreiras, muralhas. A empresa é mais colaborativa, então a gente tem áreas diferentes e pessoas de áreas diferentes trabalhando juntas para atingir os objetivos da empresa. A gente tem profissionais que não são tão preto no branco no sentido de o que ele faz de função. Então, você tem uma pessoa, por exemplo, que é de tecnologia ajudando no marketing numa determinada campanha, você tem um profissional do comercial colaborando com um profissional de produto para atingir um objetivo, e você tem um profissional que ele não se limita a uma única função da qual ele estudou. Então, por exemplo, um desenvolvedor back-end que vai atuar no front-end quando precisar, embora a especialidade dele seja back-end, que vai ajudar no design, ele está mais preocupado com os objetivos da empresa, onde que a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer, o que a gente está aqui construindo, o que a gente precisa para ter sucesso. E aí ele vai entender o que ele precisa fazer naquele momento para ajudar isso a acontecer, ainda que o que ele precisa fazer de mais importante agora não seja aquilo que ele é especialista. Então, isso é muito importante também. No fundo, quem é o líder? Então, quando a gente fala isso, o líder é uma pessoa que influencia o comportamento das outras pessoas, é alguém que tem seguidores. Então, se você for buscar definições de liderança, em muitos lugares você vai achar diferenças. Olha, o líder é isso, o líder é aquilo, às vezes mistura líder com gestor, às vezes separa, às vezes mistura líder com chefe, às vezes separa. Mas o que todo mundo concorda? Qualquer autor de livros sobre gestão e liderança que você for ler, que um líder é alguém que tem seguidores. Se não tem nenhum seguidor, você não está liderando ninguém. Tá? Então, no fundo, é isso que a gente faz. E aí existe a questão da liderança situacional, que é o seguinte, e você, como gestor, tem que compreender isso para que você possa incentivar a liderança situacional nos momentos importantes, né? Então, vamos supor que o Alex, por exemplo, ele é o líder do Acelerato. Mas quando a gente está tendo uma discussão, por exemplo, mais voltada para marketing, pode ser que tenha uma outra pessoa no time que vai assumir o papel da liderança naquele momento, porque ela é a melhor pessoa para guiar
todos os seguidores, todo mundo, porque ela conhece mais, embora o Alex seja o gestor do time. Se for um outro tema, pode ser que tenha uma outra pessoa que vai assumir. E essa dinâmica de liderança dentro do time é importante, saudável, e a gente pode incentivar isso, que as pessoas tenham essa autoconfiança e, inclusive, o incentivo do seu gestor para assumir a liderança naquela situação em que ela é a melhor pessoa para liderar. Tem diferentes estilos de líderes também, né? Então, a gente tem líderes que são mais visionários, aquele que mostra o caminho, e todo mundo fala, meu Deus, que sonho se a gente conseguir fazer isso. Vamos lá, vamos em frente, todo mundo ficar motivado para trazer aquela visão que o líder deu para o time e transformar aquilo em realidade. Outros líderes vão ser líderes mais servidores, aquele líder que vai cuidar das pessoas, que ele vai garantir que todo mundo tem tudo que precisa para performar. É um outro estilo de liderança que também funciona muito e que, de alguma maneira, em algum nível, todos vocês têm um pouquinho de todas essas características. Porém, alguns têm mais de algumas e menos de outras. Mas, em algum nível, vocês acabam exercendo tudo isso, porque faz parte do papel de líder desenvolver uma visão, ajudar as pessoas como servidor, negociar com as pessoas, entender os interesses de todo mundo e tentar alinhar esses interesses para que todo mundo busque o mesmo objetivo, saber ouvir as pessoas, executar, colocar em prática as coisas, fazer acontecer, ter ação. Então, isso tudo aqui compõe um pouco daquilo que todos vocês têm, mas deve ter alguma dessas características, e eu acredito que vocês saibam identificar quais delas são as suas e até quais delas são a do seu líder, certo? Então, vou em frente aqui. Vamos falar um pouquinho de cultura e de estratégia. Eu gosto muito desse livro aqui, do Austin Kleon, que ele diz o seguinte: desenhe a arte que você quer ver. Comece o negócio que você quer administrar. Toque a música que você quer ouvir. Escreva os livros que você quer ler. Crie os produtos que você quer usar e faça o trabalho que você quer ver feito. No fundo, o líder, ele faz isso. Ele é uma pessoa que tem um sonho, que faz aquele sonho acontecer. Ele tem uma postura proativa diante do mundo, né? E você está aqui hoje justamente para fazer diferença na nossa empresa e, mais do que isso, para fazer diferença na vida das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, para fazer diferença no mundo. E muitas vezes aquelas coisas que você gostaria que existissem é justamente aquilo que você é a melhor pessoa para fazer acontecer. Então, esse papel de protagonismo, eu gosto muito que faça parte do dia a dia da nossa empresa. Então, é o que a gente sempre fala, você está incomodado com isso? Que legal! Como é que você vai fazer para ajudar a gente a transformar isso, a melhorar isso que te incomoda? Muito mais do que aquela postura passiva, em que a gente vê coisas que poderiam estar melhores, mas a gente assume uma posição de reclamar. Ah, isso tá ruim, isso não é legal, é sempre assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, a gente ter essa postura protagonista está muito conectada com o nosso papel de liderança. É um livro que eu recomendo bastante aí para vocês. E, como líderes, é importante vocês entenderem o contexto total da nossa empresa, do que a gente faz. Então, quem é o nosso cliente, o que ele deseja, quais são as dores que ele tem, como que ele resolve esses problemas, como é que a gente ajuda, qual que é o nosso papel diante de tudo isso, né? Então, ter um entendimento daquilo que a gente está construindo juntos, que vai muito além do papel da sua área. Ah, eu respondo tickets, me chega um problema e aí eu digo para o cliente o que ele tem que fazer. Na verdade, a gente está fazendo algo muito maior, né? Ah, eu resolvo bugs, né? Ah, eu contrato pessoas, eu entrevisto as pessoas e você tá tudo bem, isso é o que você faz também, mas dentro de um contexto muito maior, e é importante a gente ter isso. Entender, né, ter uma clareza da nossa estratégia e saber que muitas vezes a gente se posiciona de forma diferente diante das coisas, entender quem a gente é, qual a nossa identidade. Quando você fala de hambúrguer, por exemplo, você pode estar falando do McDonald's, do General Prime, do Madeiro, mas não é a mesma coisa, apesar de todo lugar servir hambúrguer. E às vezes, dependendo do que você precisa, o melhor lugar para você ir é o McDonald's. Você quer comer rápido, você quer gastar pouco. Agora, se você quer sentar, ter uma experiência de ser servido,
tá com o bolso um pouquinho mais cheio ali para poder investir um pouquinho mais na sua refeição, você pode querer ir no Madeiro, no General Prime, né? Ou quiçá até em outra melhor ainda. Então, a gente se posiciona de uma forma diferente também. É importante a gente entender isso e assumir essa identidade na hora de lidar com todo mundo. A gente pode falar de Walmart, MPM, por exemplo, né? Walmart é um hipermercado, você vai lá, você desce do carro, anda 30 quilômetros no estacionamento para chegar até a loja, né? Tem uma diversidade enorme de produtos. A MPM é conveniência, você paga muito caro, mas é rapidinho. Você estaciona ali, já chega na loja, pega o que você quer e vai embora. Então, entender como é que a gente se diferencia de tantas coisas, né? É extremamente importante, mas o ponto aqui é que vocês, como líderes, são responsáveis por comunicar e por transmitir esse comportamento, né, e essa compreensão para todas as pessoas. E aí a gente começa a ter clareza de estratégia e a gente começa a aprender quando a gente tem que dizer não. Poxa vida, mas por que você está me falando de estratégia se a gente veio aqui falar de liderança? Quando a gente fala de uma empresa que não é top-down, só o topo toma decisão, a gente está dizendo o quê? Que todo mundo toma decisão. Só que a gente tem que tomar decisão entendendo qual é a nossa estratégia. A partir do momento que você se torna um líder e que você tem que tomar decisões, você precisa ter essa compreensão de onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, como é que a gente se diferencia das demais empresas, o que a gente vai dizer sim, o que a gente vai dizer não. E muitas vezes a gente saber o que a gente tem que falar não é mais importante para a gente garantir que a gente mantém uma estratégia consistente, né? Eu gosto do exemplo da IKEA. Eu não sei se vocês conhecem a IKEA, não tem aqui no Brasil ainda, mas é uma empresa muito legal, porque nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, é uma das empresas mais famosas para vender móveis. Por quê? Ela tem móveis muito baratos, então casais que acabaram de se casar, estão lá construindo, né, a sua vida, o primeiro apartamento, compram muito lá. É um design muito bonito, é muito fácil de montar, só que eles não customizam, você mesmo tem que montar, eles não montam para você, mas eles garantem o menor preço. Para conseguir ser bom no que eles fazem, eles têm que saber dizer não para todas as coisas que todos os outros fazem, praticamente. Todo mundo customiza, eles não. Todo mundo entrega na sua casa, eles não. Todo mundo entrega e depois monta para você, eles não. Todo mundo tem variedade de cor, tamanho, customiza, faz do jeito que você quer, escolhe a madeira, eles não, é só aquele e acabou. Então, a gente saber dizer não para muitas coisas é importante. E aí, como líder, a gente tem que entender a estratégia para saber como é que a gente vai se posicionar em relação a cada uma dessas coisas, né? Então é isso. O que a gente faz diferente dos outros é o que nos torna únicos. E como é que a gente faz isso em termos de liderança, de alinhamento estratégico, né? A gente precisa entender a missão, os valores. Por que os valores são tão importantes? E eu gosto muito de reforçar isso. Porque eles têm que determinar como é que a gente se comporta. É para isso que eles servem. A gente a gente fica até muito cético, né? Você visita uma empresa, você vê lá o mural dela em algum lugar, os nossos valores são esses. Aquilo lá não serve de nada, a menos que, na hora que você for tomar uma decisão, você use isso. Então, a gente fala que um dos nossos valores na BlueSoft é a integridade. E aí, quando a gente se coloca à prova numa determinada situação, a gente tem que usar o filtro da integridade. Quando eu vou fazer isso, eu estou sendo íntegro. Se eu não estou sendo íntegro, eu não estou respeitando os valores da nossa empresa. E aí, se a maioria de nós, não agir com integridade, significa que esse valor não existe, ele só está no papel. A gente fala do valor do entusiasmo, a gente faz as coisas animados, a gente vem trabalhar feliz, contente. Apesar da gente, às vezes, estar numa situação difícil, resolvendo problemas, a gente tenta fazer isso, né, com altos espíritos ali, se divertindo ao mesmo tempo, né? Eu não sei se o Endola está aqui, mas, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar com o Endola, mesmo quando a gente estava resolvendo um monte de bug, de problema, porque a gente trabalhava dando risada o dia inteiro, né? Então, é isso que a gente tenta trazer, porque daí a gente trabalha feliz, a gente trabalha bem. Então, quando a gente escolhe se comportar de acordo com esses valores, eles valem a pena. E aí voltamos para aquela questão do líder exemplo que a gente falou lá no início. Seja um exemplo vivo desses valores.
e aí você vai atrair pessoas que têm esses mesmos valores, e a gente vai conseguir transformar em realidade isso tudo que a gente fala aqui. Então, nossa missão é o motivo pelo qual a gente existe, os nossos valores é aquilo que a gente acredita e como a gente se comporta, a nossa visão é onde a gente quer chegar. Nós queremos ser a melhor empresa de sistema de gestão do mundo. Então, é isso que a gente está tentando construir, é isso que a gente está fazendo todos os dias aqui. E aí, como é que a gente vai fazer isso que a gente disse que é a nossa visão? Como é que a gente vai atingir a visão? Através da nossa estratégia, que diz respeito, inclusive, a dizer não para muitas coisas. E aí a gente tem os nossos objetivos e as nossas métricas, que a gente mede no dia a dia. Então, por exemplo, para a gente conseguir ser o melhor sistema do mundo, a gente precisa garantir que a gente tem uma boa qualidade no nosso produto. Então, a gente acompanha defeitos. A gente precisa garantir que os nossos clientes estão satisfeitos com a gente. Então, a gente mede o NPS. Tudo isso tem que estar conectado. Se a gente tiver um objetivo torto, que não tem nada a ver com a nossa missão, valores, visão, estratégia, a gente não vai conseguir encaixar ele ali. Então, é muito importante todo esse entendimento e que tudo isso junto faça sentido. Então, quando a gente fala da Google, por exemplo, ela está falando aí, ó, a nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Se tiver alguma coisa que o Google esteja fazendo que não esteja nessa missão, não cabe para o Google fazer. Ele tem que terceirizar, ele tem que fazer um spin-off, abrir outra empresa, né? Até por isso que eles criaram a holding lá, a Alphabet, e aí você tem até a empresa fazendo carro autônomo, mas tudo bem. Está separado e tem outra missão, né? Aqui a gente tem a missão da Amazon, os valores da Amazon, né? Então a Amazon quer ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, né? Criar um lugar em que as pessoas vêm para descobrir qualquer coisa que elas possam precisar comprar online. Então tá tudo isso muito voltado, tudo que eles fazem a essa mesma missão. Então a gente falou um pouquinho de liderança no começo, a gente começou a falar de cultura, só que a gente entrou em estratégia, missão, valores, né? Todo esse papo que a gente escuta, que é muito clichê, mas o que que tudo isso tem a ver com a cultura, então? A cultura, ela é aquilo que acontece na realidade. Ela reflete, ela está refletida nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, quando você quer saber qual a cultura dessa empresa, basta você olhar como as pessoas se comportam. Então, você fala assim, nossa, a Ambev é uma empresa que tem uma cultura de vendas agressiva, porque os vendedores se comportam de forma agressiva nas vendas. Se eles mudarem a forma de se comportar, a cultura da empresa muda automaticamente. Não importa o que está escrito. Né? Então, a cultura é exatamente isso. Quando a gente fala, nós temos uma cultura na Bluesoft de aprendizagem. O que quer dizer, então? Que as pessoas estão aprendendo. Se eu passar perguntando para vocês, e aí, Patrícia, o que você aprendeu de novo esse mês? Ela fala assim, nossa, não aprendi nada. Ô, Alex, o que você aprendeu de novo? Não aprendi nada. Então, não é cultura de aprendizagem. A cultura de aprendizagem é aquilo que está acontecendo, né, se as pessoas estão aprendendo. Então, a nossa cultura, ela é o que a gente faz, ela é o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de empresas de sucesso, está muito relacionado a gente encontrar esse ponto que a gente fala aqui, que é o sweet spot, né? A tradução aqui seria o ponto doce, né? Mas é aquele ponto que a gente quer encontrar ali para conseguir ter sucesso, que é quando a gente tem uma empresa que tem habilidades para fazer coisas que os clientes precisam e que os concorrentes não conseguem fazer igual. E aí a gente consegue atingir esse sweet spot para ter sucesso. Então, eu sempre falo para vocês, a gente, muitas vezes, participa de concorrências com empresas que são 100 vezes maiores do que nós, né? Às vezes, a gente participa de uma concorrência, tá lá, a Bluesoft e a SAP. Em termos de tamanho, a gente não se compara, mas muitas vezes a gente ganha deles. E por que que a gente ganha? Porque a gente consegue se diferenciar de uma série de maneiras e ter pontos fortes que, mesmo sendo tão grandes, eles não conseguem ter e nos alcançar. Então, é isso que a gente tem que buscar, aquilo que nos torna melhores, aquilo que nos torna diferentes, aquilo que faz a gente conseguir competir. E uma grande parte disso é justamente o que está relacionado à nossa cultura e o que está relacionado às nossas pessoas, a vocês, né? E todas as pessoas que trabalham com vocês, a todos nós. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de realização pessoal,
a gente tem que buscar essa questão de fazer aquilo, né? Que está conectado com a nossa missão, conectado com aquilo que a gente tem paixão, alguma coisa que alguém está disposto a pagar a gente para fazer e que a gente tem uma certa vocação. Então você fala, o mundo precisa da minha habilidade, né? O mundo precisa de pessoas, por exemplo, como a Eduarda, que consigam organizar as nossas finanças, as nossas notas fiscais, garantir que a gente não tem inadimplência. O mundo precisa disso. As empresas, né, pagam por isso. Ela é boa naquilo que ela faz e ela ainda gosta daquilo. Então, pronto, fechou. A gente conseguiu encontrar aqui um esquema em que aquele profissional vai estar realizado. E aí é uma questão de vocês se perguntarem nas one-on-ones, nas conversas que vocês têm com as pessoas, e entender esse esquema e como é que a gente consegue alinhar isso com as pessoas que estão com a gente, para que elas trabalhem de forma realizada também. Toda boa estratégia, né, tem 3 partes importantes. Primeiro é onde a gente quer chegar, depois é quais são os nãos que a gente fala, e depois é o que nos torna únicos e diferentes. E a cultura está muito ligada naquilo que nos dá essa vantagem toda, porque a nossa cultura é o que nos torna diferente de todas as outras empresas. Mas a gente tem que sempre lembrar que por mais que a gente tenha isso escrito em algum lugar, tem lá um documento que fala daquilo, só vale se a gente colocar em prática e se for aquilo que a gente faz no dia a dia, né? O próprio Peter Drucker aí, que é o famoso pai da gestão moderna, ele fala, a cultura devora a estratégia no café da manhã. A gente pode desenhar uma estratégia maravilhosa, linda no papel, na planilha, no orçamento, no budget, no OKR, a cultura vai devorar ela. Então, é a cultura que vai determinar se a gente vai fazer aquilo acontecer de fato ou não. E quem faz a cultura somos todos nós, pessoas que trabalham nas nossas equipes, e a maneira que a gente se comporta no dia a dia. A cultura é viva. A gente sempre tem 2. A gente tem aquela que a gente gostaria que existisse, idealizada, aquilo que a gente sonha, e tem aquilo que de fato acontece. E a gente tem que encarar que a realidade é aquilo que de fato acontece, e aí a gente tem que se perguntar todo dia como líderes, como é que a gente faz isso que está acontecendo ser mais parecido com aquilo que a gente idealizou? Quais são as ações que a gente pode fazer para atravessar essa ponte e para cobrir esse gap? E aí a gente sempre vai ter o que a gente é, o que a gente quer se tornar, coisas que a gente vai ter que começar, coisas que a gente tem que manter e coisas que a gente tem que parar para fazer. E aí volto para as reuniões de retrospectiva, que sempre falo a vocês, na minha opinião, é a principal ferramenta para que a gente possa fazer isso se tornar realidade e acontecer, porque é o momento em que todo mundo assume o papel de protagonista e pensa, tá bom, isso foi o que aconteceu de bom, isso foi o que aconteceu de ruim, o que nós vamos fazer para melhorar o que não tá bom, né? Vamos dar ideias, vamos colaborar e vamos assumir um papel protagonista para fazer essa mudança se tornar realidade aqui na nossa equipe, né? Então é isso aí. Falar é muito legal, mas aí vocês vão encarar uma situação algumas vezes na equipe de vocês, daquele profissional que vocês vão dizer assim, olha, esse cara aí é o seguinte, ele não vive a cultura, ele não tem os valores, né? Mas ele entrega. O cara é produtivo, o cara é bom, o cara faz acontecer, ele dá resultado. E aí? Como é que você age nessa hora? O que você faz? E aí está o grande ponto de a gente ter uma cultura de verdade ou da gente só ter a conversa, na hora que a gente tem que ter conversas difíceis. Porque se você dá preferência para as pessoas que entregam resultados apenas, mas não vivem a cultura, na verdade, aquilo que você está dizendo que é uma cultura não é realmente a cultura idealizada que você vai alcançar e que você vai buscar. Então, a gente tem que ter conversas difíceis quando as pessoas não seguem a cultura, mesmo que elas entreguem, mesmo que elas deem resultado. Muitas vezes, né, e aí eu acho que todos vocês devem ter histórias disso, em situações que a gente até tem que deixar pessoas irem embora, né, ou fazer demissões, por mais que elas sejam tecnicamente eficientes, mas porque não têm a cultura, não vivem a cultura, né, não se comportam dentro dos valores que a gente tem. E aqui também vale a teoria das janelas quebradas, né? Quando você deixa
um problema acontecer e você não liga, ele vai se perpetuando. Eu não sei quem já ouviu falar, né, dessa história das janelas quebradas, mas é aquela história, você vai deixando e daqui a pouco perde totalmente o controle, né? Tem a história do carro, que você abandonava o carro num bairro periférico, né, lá em Nova York, só que o carro estava novinho. Daí, em uma semana, ele estava perfeito, novinho ainda, você pegava o carro e ia embora. Se você deixar o carro lá e quebrar uma janela do carro, daqui uma semana, quando você for buscar o carro está de ponta cabeça e colocaram até fogo no carro. Por quê? Porque como já tem uma janela quebrada, já está descuidado, ninguém está olhando, ninguém liga para o carro. Olha, deixaram uma janela quebrada. Então vamos quebrar mais uma. Então agora vamos pegar as coisas de dentro. Então agora vamos levar essa porta embora. Então agora vamos pôr fogo no carro. Daqui a pouco você perde o controle. Então esse zelo que a gente tem que ter pela cultura é importante. Às vezes uma coisa pequena que a gente deixa passar é aquela janela quebrada. Quem trabalha diretamente com código sabe o que é isso no código também, né? Às vezes você deixa passar uma coisinha, esse if aqui, esse negócio está sem teste, mas pô, estamos com pressa, deixa assim, aí passa. Daqui a pouco o código está cheio de problemas ali, porque a gente deixou de zelar por um detalhe lá atrás. Então a gente tem que contratar, a gente tem que promover e a gente tem que demitir, levando em consideração a cultura. Não basta olhar apenas para a performance e para o resultado. A gente tem que considerar tudo isso no contexto e aí que as pessoas vão entender que a gente está levando, de fato, a nossa cultura a sério. E aí, uma das coisas que nos ajuda a fazer isso a cultura é uma coisa que a gente tem que estar sempre vivendo como líderes e comunicando, né? A gente tem o playbook da Bluesoft, que é o nosso Culture Code, e cada time também tem o seu, né? Porque cada time é um subuniverso ali, é uma pequena Bluesoft que tem características únicas. Então, eu lembro muito disso, e eu conseguia perceber, quando a gente estava todo mundo presencial, você via lá a equipe Truck, né? Tem uma cultura própria, tem um jeito de brincar, tem um jeito de levar o trabalho. Você vai lá no time da Taurus, é diferente, né? Você vai no suporte, é diferente. Tá todo mundo na mesma empresa, alinhado com os mesmos valores, mas ainda assim, você tem a cultura do seu próprio time. Por isso que a gente tem os playbooks que são comuns, né, para a Bluesoft inteira, e a gente tem os playbooks de cada time, que além de ter aspectos culturais, tem também práticas, né, boas práticas ali, tá? Tudo bem? Dúvidas? Sim, faz sentido, e eu senti isso na pele já no passado, quando eu assumi o suporte. Cultura versus a postura. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil, que era uma pessoa performática, porém a cultura não batia. Mas tem momentos difíceis na gestão, que temos que olhar para isso e tomar a melhor decisão para a empresa, não só para o grupo. Muitas vezes a gente tem que olhar para o coletivo. Exatamente, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes também é quando você olha somente a performance individual, se é uma pessoa que não joga no time, se é uma pessoa que não tem a cultura, né? Ela está performando bem, mas ela está impedindo que os demais performem melhor. E aí a soma da performance de todos fica inferior ao que poderia ser, né? E esse é sempre um jogo que é muito difícil da gente medir, da gente ser justo, mas como que é a performance coletiva e qual que é a contribuição de cada pessoa para aquela performance, porque o que acontece no time é um efeito sinérgico, né? Vocês já devem ter ouvido falar daquela história de vamos fazer 1 mais 1 ser igual a 3. Por quê? Porque você só consegue ter aquela performance quando as pessoas estão trabalhando em equipe. É como um jogo de futebol, por exemplo. Aí você fala assim, aqui ganhamos o jogo, foi 5-1, tá? Qual foi a responsabilidade do Neymar para ter sido 5-1? Não, a responsabilidade dele foi 9, e dos outros todos foi 1. Tá bom. Mas se você tirar, às vezes, um outro jogador que ninguém nem reparou, o resultado do jogo teria sido diferente, porque as contribuições que ele fez permitiu que o Neymar fizesse aqueles gols importantes, né? Então, quando a gente está trabalhando numa equipe, é muito difícil da gente pegar o resultado do time e falar 30% foi responsabilidade daquela pessoa, 20% daquela outra.
Então, quando o time está trabalhando junto, de forma sinérgica e todo mundo colaborando, o resultado tende a ser muito bom. Quando você tem uma pessoa que não joga na cultura, ela quebra a sinergia. Então, você começa a ter somente os resultados individuais que quando você soma, ficam inferiores ao que você tem quando as pessoas, de fato, se ajudam, trabalham em equipe, colaboram, em vez de apenas competir. E aí nós temos, então, as métricas que fazem parte também aqui do trabalho do líder, do gestor, né? Como é que a gente trabalha com resultados? Tem dois tipos principais de indicadores que vocês devem usar no dia a dia. Um dos indicadores é o indicador de resultado, que é aquele que a gente está mais acostumado, né? Então, vamos pensar, por exemplo, aqui no Alex, né? Tá meio barrigudinho aí, tomou muito chopp porque tá no home office, né? E aí já termina ali o expediente 6 horas, já abre uma latinha. E aí, o que aconteceu? Ele quer emagrecer. Como é que ele mede o resultado disso? Ele se pesa. Então, todo dia ele se pesa e vê se está emagrecendo ou não. Porém, tem outros indicadores que nos ajudam a entender se a gente está no caminho certo. Esses são os indicadores que nós chamamos de indicadores de indução. Por exemplo, o Alex está fazendo exercício diariamente, o Alex está consumindo quantas calorias por dia? Então, a gente sabe, por exemplo, que se o Alex consumir até 1.500 calorias por dia, isso vai ter um efeito no peso dele depois, que é o indicador de resultado. Quando a gente está trabalhando em equipe, a gente pode olhar exatamente para esses dois tipos de indicador também. Então, a gente pode olhar, por exemplo, para o indicador de resultado, que é quantos defeitos a gente teve. Ah, nós tivemos 50 defeitos, foi menos do que o mês passado, que foi 60. Então, melhoramos, tá? E indicadores de indução? Qual a cobertura de testes que a gente tem, né? Estamos passando o checklist antes de passar a demanda, por exemplo, para o cliente, sei lá. E a gente pode olhar para uma série de práticas ou de indicadores que vão induzir a um resultado melhor lá na frente. Tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, do comercial da BlueSoft, isso é muito importante, né? Fábio sabe bem, porque o nosso ciclo de vendas, ele é muito longo. Tem clientes que a gente demora 6 anos para fechar um contrato. De relacionamento, né? De fazer visita, de marcar reunião. Não é uma decisão rápida, vou mudar o RP da minha empresa. Né? Ainda mais para empresas médias e grandes, que são o nosso foco. Então, como é que a gente mede se o time comercial está trabalhando bem? A gente olha para outras coisas, são indicadores de indução. Quantas reuniões nós fizemos? Quantas reuniões com pessoas qualificadas, com tomadores de decisão, né? Qual foi o feedback ao final dessas reuniões sobre o que a gente apresentou? Então, a gente tem outras métricas que nos ajudam a entender se a gente vai atingir o resultado ou não. Porque se a gente olhar só para o resultado, a gente não tem feedback rápido, demora demais, e a gente não sabe se está indo bem ou mal. Então, pensem nesses dois tipos de métrica para você saber se o seu time está indo bem, se vocês estão caminhando na direção certa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre engajamento e empoderamento, né? Então, vamos voltar aqui para aquela nossa ideia de que 50% das pessoas não gostam do que fazem. Como é que a gente pode mudar isso? Uma das ferramentas que a gente tem como líderes é comunicar, né? Falar. O Jurgen, que é o autor lá do Management 3.0, né? Tive a oportunidade de ser um trainer certificado aqui, um dos primeiros do Brasil. Viajei aí o Brasil inteiro, empresas de todos os tamanhos, foi muito legal para aprender mais sobre isso, né? Falando de gestão 3.0. Então, ele é um dos principais influenciadores do mundo sobre gestão, e ele diz assim, a gestão 95% é comunicação, é a gente falar, né? E a gente ouvir. Então, isso é uma ferramenta importante para vocês usarem, né? Como é que a gente transforma isso em realidade? Tem diversas maneiras, não tem uma receita de bolo, mas fazer o one-on-ones regulares, tem um momento só seu, com o seu liderado, para você ouvir um pouco sobre o trabalho dele, aquilo que está difícil para ele, aquilo que ele está incomodado, aquilo que está sendo um obstáculo para que ele atinja os próximos níveis que ele precisa atingir, para que ele possa ser promovido, para que ele possa fazer um trabalho de mais qualidade, melhor.
é importante você ajudá-lo nesse caminho, ouvir e conhecer, né? Principais motivos de desengajamento das pessoas, quais são? Primeiro, ele se sente anônimo. Ele fala assim, ó, ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe do meu trabalho, ninguém se importa com o meu trabalho. Parece que ninguém vê o que eu estou fazendo. Se eu fizer ou não, se eu parar uma semana, acho que ninguém vai nem perceber. Eu fiquei 15 dias de férias, ninguém nem sentiu a minha ausência. Então, isso faz a pessoa ficar desengajada, porque ela sente que ela não é importante, ela sente que ela é irrelevante, né? Que o trabalho dela não faz diferença. E aí ela sente que ela não conta, né? Ninguém sabe quantificar a minha contribuição. Então, você vê que as coisas estão muito relacionadas. Quando a gente tem métricas e a gente consegue medir a contribuição das pessoas, e quando as coisas estão boas, a gente reconhece que estão boas, isso faz com que a pessoa se sinta mais importante, que ela sinta que a contribuição dela conta, que aquilo que ela faz diferença para a companhia. E algumas métricas são métricas mais diretas, outras são mais indiretas, mas que podem trazer um motivador importante. Então, eu gosto sempre de falar para vocês, né? Olha, a cada R$ 100 gastos em supermercado no Brasil, 3,50 passou pela Bluesoft. Então, você fala, nossa, 3,5% de tudo que vendeu no supermercado no país inteiro passou pela Bluesoft, que tem uma relação direta com aquilo que eu estou fazendo no dia a dia aqui. Então, olha o impacto que eu estou causando, né? 16 bilhões de reais passaram esse ano pelas nossas soluções. A gente gerou em pagamentos mais de 10 bilhões de reais. Então, tudo isso mostra que o nosso trabalho é importante, que ele faz diferença, né? Que ele tem um papel legal. Esse tipo de métrica também ajuda as pessoas a saberem disso. E mais do que isso, né, o seu reconhecimento como líder, o seu tempo para poder acompanhar a pessoa. Então, tudo isso faz muita importância. E aí você para pensar, então, se eu conseguir fazer uma gestão melhor e criar um ambiente que engaje mais, a nossa empresa pode performar muito melhor. E aí o seu trabalho como líder, isso que é legal, ele vai muito além do que aquilo que você mesmo está fazendo, né? Você tem um impacto direto sobre o que todas as pessoas da sua equipe estão fazendo e sobre a performance de todas elas também. As pessoas mais engajadas são mais produtivas, mais proativas, colaboram mais, recomendam a empresa, defendem a empresa, permanecem mais tempo na empresa e faltam menos. Isso são dados reais aí de pesquisas dessas entidades que estudam aí a área de RH. Então, é muito importante a gente trabalhar o engajamento das pessoas, a gente trabalhar a motivação das pessoas. Só que a motivação, ela não é apenas um critério financeiro. Isso também parece conversa mole, né? Ah, não é só financeiro. Lógico que é só financeiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas não é. Financeiro é importante, até um ponto. As pessoas sentirem que estão sendo reconhecidas, que estão sendo valorizadas, que ganham um salário justo, é muito importante. Se não tiver isso, não vai ter motivação. Porém, mesmo tendo isso, não significa que as pessoas trabalharão motivadas. A gente tem uma série de outros elementos importantes e o Jurgen define esses 10 moving motivators, 10 motivadores principais. E dependendo das pessoas, elas se motivam mais ou menos por motivadores diferentes. E cabe a você, como líder, conhecer os seus liderados para entender como você pode usar isso a favor da pessoa, ao seu favor e a favor da companhia, de forma inteligente. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que dá muito valor para essa questão de aceitação. Ela gosta de sentir que as pessoas gostam dela, que ela é bem aceita, que ela pode se mostrar da maneira que ela não precisa usar uma máscara para fingir ser uma pessoa diferente no ambiente de trabalho. E aí ela performa muito bem num time que ela já trabalha há muito tempo, que todo mundo gosta dela, que ela está muito bem integrada. E aí você, como líder, pensa assim, nossa, tem um projeto super interessante que saiu agora, vai trabalhar com uma tecnologia nova e tal. Poxa, essa pessoa vai super bem, vou mover ela para lá. Chega para dar uma excelente notícia. Seguinte, agora você vai trabalhar no outro time. E a pessoa se desmotiva, a pessoa deixa de performar. Porque para ela a aceitação é muito importante. Você não soube reconhecer isso como líder, né?
Muitas vezes você tem essa questão do poder, a pessoa, ela se sente motivada quando ela sente que pode influenciar as outras, a questão do status, aquele pessoal que você recebe um e-mail, você fala, nossa, por que tem 247 siglas embaixo do nome da pessoa, de certificação, disso, daquilo? A pessoa gosta de status, ela gosta de aparecer, ela gosta de mostrar isso. E tá tudo bem, né? Tem alguns motivadores que a gente tem até um certo preconceito. Ah, olha lá, o estrelão, né? Gosta de status. Tem pessoas que têm esse valor da honra muito forte, né? Eu lembro na época do Clean Code lá, os desenvolvedores usavam uma pulseirinha dizendo que é um clean coder, né? Então aquele cara, se você falar para ele escrever um código que não seja clean code, ele vai ficar até ofendido. Ele vai falar, não, eu só escrevo clean code, eu só faço código testado. Para ele isso é muito importante. Ele não vai querer quebrar esse código de honra, senão ele vai se desmotivar. Tem pessoas que valorizam liberdade, relacionamento, previsibilidade ou ordem. E aí você tem que saber para você ajudar a pessoa a trabalhar dentro dessas características que a mantém mais motivada. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa que trabalha no suporte e você fala assim, vou mover essa pessoa para a implantação. Se for uma pessoa que valoriza muito ordem, por mais eficiente, por melhor profissional, por mais conhecimento que ela tivesse no suporte, ela provavelmente não vai bem na implantação, porque na implantação o grau de imprevisibilidade é muito grande. A pessoa não sabe se no mês que vem ela vai estar em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nem a gente sabe, a gente não sabe o que o cliente vai fechar. E a pessoa não ter essa estabilidade na vida faz com que ela se sinta muito mal. Então a gente precisa entender isso justamente até para dar as melhores oportunidades que vão motivar efetivamente cada uma das pessoas aí do seu time, né? E além de motivação, né, o que gera engajamento é autonomia. Então as pessoas sentirem que elas podem tomar as decisões que elas são capazes de tomar. E quando vocês pensam em autonomia, muitas vezes a gente pensa de uma forma binária, né? Pode fazer ou não pode fazer. Só que uma lição importante aqui para todo mundo é que a autoridade e a autonomia, ela tem 7 níveis diferentes, tá? Então, é você encontrar o nível certo e saber entender também que delegar é um investimento. Então, você tem uma pessoa, por exemplo, vamos falar do Alex aqui de novo, pegar o Alex para Cristo, que ele está aparecendo aqui na minha tela primeiro. O Alex, em algum momento, teve que delegar para a Tati a parte de vendas do Acelerato. Hoje em dia ele faz uma série de coisas, continua vendendo, mas não somente vende. Imagina que na primeira semana da Tati como vendedora aparece um cliente sensacional, muito importante, e ele já passa para ela fazer sozinha. E aí ela não consegue, e ele fala, poxa, estou frustrado, tá vendo? Ela não serve para assumir vendas porque foi mal aqui. Então, esse teria sido um erro mais dele do que dela, porque quando a gente delega uma ação, a gente está fazendo um investimento na pessoa e vai demorar um tempo, assim como demorou para a gente, para que ela seja tão boa como a gente em fazer aquilo. Então, a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai fazendo junto, e a gente não delarga, né? A gente não joga no colo da pessoa e vai embora. A gente delega, a gente acompanha, a gente ensina, a gente ajuda, a gente investe, e daí, como todo investimento, no futuro, esse investimento se paga, né? E hoje, a Tati é uma excelente vendedora, está indo super bem. O Alex fez esse investimento e ele foi delegando aos poucos, à medida que ela tinha condições de assumir. Outro problema grave da autonomia é quando a gente tem regras que não são comunicadas. E no momento que as pessoas quebram essas regras, a gente vai com o pé no peito. E aí a pessoa fica passiva com medo de tentar fazer coisas diferentes de novo e tomar outra bronca, né? Então, eu lembro de um caso lá da designer que trabalhou na Bluesoft muito tempo atrás, em que ela deu um commit no Git e foi um desenvolvedor lá brigar com ela, meu Deus, mas você não pode commitar, você subiu eu acho que ela tinha subido um arquivo binário lá do Photoshop, sei lá que raio, que ferrou com o repositório. E ela tomou uma baita bronca, mas nunca ninguém tinha dito para ela que ela não podia commitar no Git. Ela não sabia, não tinha essa regra. Então, ela fez pela primeira vez. E, no fundo, então,
o que a gente tem que fazer? Em vez da gente ter cercas elétricas invisíveis, se a gente tem que ter restrições, precisamos deixar essas restrições transparentes e claras, para que as pessoas não cruzem aquela linha. E elas têm que saber os motivos do porquê. E se não havia uma restrição clara, a gente já não pode chegar com o pé no peito, dando bronca, cheio de razão. A gente tem que saber conversar, entender os motivos, explicar qual é a ação correta naquela situação e, se necessário, criar uma cerca visível ali, criar uma restrição visível. De novo, qual o problema dessa atitude de você não ter regras, e quando não ter regras claras, né, elas estão invisíveis, mas quando elas são quebradas, você como líder ser arrogante, grosseiro, etc., é que a pessoa vai ter medo de tentar coisas novas. Porque se ela está tentando uma coisa nova, pode ser que já tenha uma regra que ela não pode fazer aquilo que ela não sabe de novo, e ela vai ter medo de toda vez tomar essa bronca, ser punida por isso. E aí você vai ter um time passivo, você vai ter um time de gente sem iniciativa, porque tem medo de você, porque tem medo de tentar. Então, a gente tem que ter uma cultura que permite que as pessoas façam tentativas de baixo risco e que essas tentativas de baixo risco sejam bem-vindas, né? É claro que a gente não vai deixar alguém fazer uma coisa que cria um risco da gente quebrar como empresa, de expor a nossa segurança da informação. A gente tem que saber colocar os limites claros, mas ao mesmo tempo também deixar com que as pessoas tenham espaço para serem criativas e tentarem fazer coisas novas e para que tentem inovar. Criando uma empresa assim, antifrágil, uma empresa que, diante de uma situação de fracasso, aprende a fazer as coisas de uma forma melhor, e, em vez de ficar mais fraca, se torna mais forte, tá? Esse é um outro livro que tem um conceito muito legal e que vale a pena conhecer, que é essa história da antifragilidade. Como é que, quando a gente enfrenta um erro, uma situação difícil, quando a gente fracassa, em vez da gente se tornar mais fraco, a gente se torna mais forte diante dessa situação. Então, essa é uma das características muito importantes para vocês como líderes, profissionais, e para nós todos aqui como organização também. A gente gosta de trabalhar com times pequenos, também por um motivo, né? Então, ideal é a gente ter times de 5 pessoas. Quando tem mais do que isso, a gente começa a inserir problemas de comunicação, né? Então, as conexões entre essas pessoas começam a se tornar muito numerosas e é muito difícil a gente manter todo mundo na mesma página. Então, quando você tem um time muito grande, é legal você pensar em quebrar em times menores, né? Tem uma equação chamada equação triangular, que ela mostra a quantidade de conexões que você vai formando quando você adiciona mais pessoas num time. Não é exatamente uma relação exponencial, mas é quase isso. Então, quando você começa a ter muito mais do que 5, a gente consegue provar cientificamente que a comunicação se deteriora cada vez mais. Tá? Então, a gente divide os times por partes do produto, mais ou menos como faz ali a Spotify, e aí a gente tem comunidades de prática, que é uma coisa importante para vocês refletirem sempre, que é para que a gente também não perca a identidade da função. Antigamente, a gente tinha times funcionais, então, um time com todos os devs. Então, provavelmente, todos os devs trabalhavam de uma forma parecida. Agora, não. Só que daí, como é que a gente garante que as coisas legais, por exemplo, que o Portioli descobriu lá na Águia, não fiquem apenas ali com ele, com o Dog, com os outros devs da Águia, mas que isso se dissemine para todos os desenvolvedores da Bluesoft. Que uma boa prática de testes que o Ruffles descobriu lá na Nitro se dissemine até para a equipe do Acelerato, que está mais distante, para o Wolf e para todas as outras. Então, a gente cria essas comunidades de prática, que são momentos para que todas as pessoas da mesma função se reúnam para compartilhar boas práticas e levar essas boas práticas para a companhia como um todo. Da mesma maneira, a gente faz entre o time de vendas do Acelerato e o time de vendas do RP e por aí vai. Então, isso é muito importante a gente fazer. Muitos times usam o Dojo, né, para fazer esse tipo de reunião, que também é um momento bem oportuno para a gente compartilhar, aprender, testar coisas novas, tá? Então, pensem sobre isso
E se você perceber que tem alguma função que está espalhada e que a gente não tem essa oportunidade, é legal levantar a mão, propor alguma atividade nesse sentido também, porque isso faz com que a gente seja uma organização que aprende e que leva os aprendizados para a empresa como um todo, que não deixa o aprendizado ali isolado apenas no time que aprendeu, tá? Importante também a gente ter foco, então a gente evitar ter mais de um projeto para a mesma equipe, porque essa mudança constante de foco faz com que as pessoas, no geral, sejam mais improdutivas. Então a gente, por isso que tenta manter as pessoas ali naquele seu escopo do seu time, né? E não ficar mudando de escopo o tempo inteiro, ou de tipo de projeto. A gente falou um pouquinho da importância da cultura na contratação, e isso são algumas coisas que a gente foi aprendendo que são importantes, né? Então, primeiro, essa questão do profissional ter, da gente buscar pessoas que não sejam bitoladas apenas na sua área de especialidade, mas que tenham essa característica de fazer o que é mais importante, ainda que não seja a sua especialidade, tá? Então, só reforçando, isso é bastante importante. A gente envolver o time na contratação, então, façam isso sempre, tá? O Alex vai contratar um vendedor novo para trabalhar no Acelerato. A Tati tem que estar na reunião. Você não pode pôr um cara lá, de repente, ó, Tati, esse aqui é o cara que eu contratei para trabalhar com você e ela não te ajudou a escolher. Ela que vai ter que lidar com ele no dia a dia, colaborar com ele. Então, a opinião dela tem que ser levada em conta, né? O Ismael põe lá um desenvolvedor para trabalhar na Águia e ninguém da Águia ajudou a selecionar, participou e tudo mais. Por um lado, é muito mais caro a gente fazer o processo assim, porque a gente está colocando o tempo de muito mais gente no processo de contratação. Por outro lado, é mais barato, porque a chance da pessoa dar certo é muito maior. Então, é barato contratar uma pessoa que só uma pessoa entrevista? Mas aí ela não dá certo, passa 3 meses trabalhando e vai embora. No final das contas, o que ficou mais caro? Então, é uma questão também de ser eficiente, né? E é uma questão até de engajamento e satisfação das pessoas, elas saberem que elas escolhem a equipe delas, que elas participam ativamente desse processo. Não pode ser uma atividade isolada do líder, não pode ser uma atividade isolada só do RH. O RH contrata. RH é o seguinte, preciso de um desenvolvedor Java assim, assim, assado para o mês que vem. Aí você vira as costas, daqui a pouco o RH te entrega o cara. Não é assim que funciona, né? A gente tem que participar como líderes ativamente dessa questão, né? Não é que nem comprar um computador na Amazon, que você escolhe a especificação, clica no botão e daqui um mês chega na sua casa. A gente tem que participar da escolha. As pessoas são únicas, são diferentes, elas trazem a cultura passada junto com elas, então a gente tem que participar disso tudo, faz parte, é o preço que a gente paga para a gente ser eficiente. Tem um desafio para conhecer o trabalho da pessoa, né? Então, todos os tipos de desafio. É um desenvolvedor, poxa, faz um pouco de código para a gente ver seu código, resolve esse problema. É um vendedor, faz um pitch de vendas para a gente. Entra no site aí da Bluesoft, entende o que a Bluesoft faz e vende a Bluesoft para mim. Né? Vou fingir aqui que eu sou um supermercadista e quero conhecer a Bluesoft. Como é que você me explicaria? A gente entender como é o trabalho da pessoa na prática é muito importante. É um designer? Deixa eu ver seu portfólio. Deixa eu ver um pouquinho do seu trabalho. Isso faz total diferença e a gente já errou muito, né? Vocês devem lembrar aí de muitas histórias antes da gente fazer isso nas contratações. A gente garantir que todo mundo está na mesma página, por exemplo, do Elão. O Elão está na Bluesoft há 16 anos. Então, ele sabe a cultura de cabeça, praticamente, né? Ele viveu isso tudo. E ele conhece e sabe o porquê das coisas serem como são. Ele estava aqui. Agora, uma pessoa que começou a trabalhar 30 dias atrás com a gente, ela não tem todo esse histórico. Então, nos nossos playbooks, é importante a gente tentar trazer esses porquês, né? Explicar por que a gente trabalha como trabalha, por que a gente faz como faz, quais são as práticas e o comportamento esperado também. Então, esse manual de sobrevivência, né, como o pessoal da Senco chama, eu acho muito legal. Na verdade, é o playbook deles, né? E é o que a gente tenta fazer aqui. No onboarding, isso é muito importante. E aí, mais uma vez, né, o onboarding, você como líder, é uma coisa que você não pode só delegar para o RH. Você tem que ser ali um exemplo vivo da cultura, conversar com a pessoa, tirar as dúvidas, né? O onboarding continua, né? Ali nos primeiros meses de contratação, ele não é só
aquela apresentação ali que o RH faz para o colaborador. E a gente se divertir enquanto trabalha, né? Isso é muito importante. Pensa sobre isso, como é que a gente pode trazer esse elemento da diversão para o trabalho. A gente tem uma falsa crença, muitas vezes, de que quando a gente está se divertindo, a gente está sendo improdutivo, que não é verdade na maioria das vezes, né? É claro que tem um limite, e a linha é tênue, e a gente tem que ter cuidado também para não pecar pelo excesso, né? Ah, virou uma zoeira danada, ninguém está produzindo. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente pode dar risada, a gente pode estar se divertindo e ao mesmo tempo estar sendo produtivo, e eu acho que esse é o sweet spot que a gente tem que buscar no nosso trabalho. A gente sabe que é muito importante o relacionamento que vai além do trabalho, e isso é uma coisa até que eu preciso pedir ajuda para vocês, porque não sabemos ainda como fazer isso de forma efetiva no trabalho remoto. Quando a gente estava todo mundo no escritório, o time do Wilson ali, junto com a Amanda, sempre preparavam coisas interessantes. Ah, hoje vamos jogar basquete no Parque do Ibirapuera, hoje vai ter uma caminhada, hoje vai ter game night, vai ter videogame, vai ter, sei lá, aquele truco lá que você gosta, Amanda, esqueci o nome. Aquelas Uno. cartinhas. Vai ter Uno, exatamente. Então, o pessoal acabava se divertindo e, às vezes, uma pessoa que não trabalhava junto com a outra, se conheciam também ali, isso cria conexões mais fortes. Então é importante a gente ter esse tipo de atividade, vai almoçar junto, faz um happy hour, conecta as pessoas. Quando a gente fala do trabalho remoto, qual que é a dificuldade? A pessoa já passou 8 horas na frente do computador trabalhando, então o que ela menos quer é passar 1 hora a mais na frente do computador, muitas vezes, né? Só que como é que a gente se conecta sem estar na frente do computador se está remoto? Então, às vezes tem palestra, às vezes pode ter o videogame remoto ali, o Counter-Strike, o que for, eu sei que tem pessoas que fazem, mas a gente tem que ser criativo de tentar engajar todo mundo em coisas assim, de uma maneira legal, porque se a gente só tem uma relação que se limita ao trabalho, a gente sabe que ela é uma relação mais fraca do que quando a gente consegue extrapolar também para a gente conviver, né, por menor que seja ali 1 horinha, de vez em quando, em oportunidades para a gente se conhecer melhor e para a gente estar, a gente estar junto, mas não estar trabalhando. Então, isso é importante também nessa questão toda de engajamento. Feedback 360. A gente falou daquela questão dos principais desmotivadores das pessoas, né? E o feedback é uma das coisas que combate tudo aquilo também, né? A gente tem a necessidade de saber como o nosso trabalho está sendo percebido pelas outras pessoas. E o feedback 360 é uma maneira da gente ter feedback não somente do nosso líder, mas dos nossos pares também, de pessoas que trabalham junto com a gente. E aí a gente tem uma série de feedbacks 360 que a gente usa e que deve ser usado, né, de maneira paralela, né? Tem aquele feedback que a gente avalia de forma mais objetiva, pelos valores da empresa, pelo nível de performance, né? Por exemplo, vamos avaliar um desenvolvedor, poxa, ele lida bem com testes automatizados, ele domina a linguagem, ele domina frameworks, isso é objetivo, né? Você dá uma nota ali. Tem aquele mais comportamental, mais voltado a soft skills, tem aquele que é anônimo, só a pessoa leva o resultado, ninguém mais fica sabendo, tem aquele também que é mais escancarado, e tem aquele que a gente gostava muito de fazer, e acho que muitos times fazem, né? Que é o face a face, né? Agora ainda está face a face, mas está remoto, mas que cada um diz para o outro o feedback de uma maneira que não possa se defender. A gente tem que ouvir o feedback desarmado. E para isso, a gente precisa criar um ambiente de confiança. Então, primeiro que a intenção de quem está dando feedback é a melhor possível, e ela só vai falar aquilo que ela acredita que vai ajudar a outra pessoa a ser uma pessoa ou um profissional melhor. E depois, quando você escuta, se você colocar um escudo e começar a explicar os motivos, os porquês, justificar, também não serviu de nada. Então, a gente tem que criar ali esse ambiente seguro para todo mundo poder dizer o que pensa e todo mundo poder ouvir sem revidar e depois refletir sobre aquilo, né? Se a pessoa souber encarar dessa forma, o feedback vai ser um grande presente que ela vai poder levar. Se ela ficar se defendendo, ela vai ficar magoada, chateada, ressentida, e aquilo vai acabar que vai ter um efeito oposto.
Então, um dos papéis que você tem como líder é conseguir criar esse ambiente antes, né? Repetir essas coisas todas e garantir que o feedback aconteça aí dessa maneira mais efetiva, mais correta, tá? Então, muito importante as pessoas ouvirem. Agora, a ferramenta que a gente está usando aí, o Feeds, né? Ele permite você mandar um feedback por texto, também é legal. Ele vai te avisando se faz muito tempo que você não faz uma one-on-one, que você dá um feedback, e é bacana. Mas também é muito legal, além do seu feedback, ter esse feedback entre os pares também, para que todo mundo possa se sentir responsável por fazer a outra pessoa ser um profissional melhor. Isso é muito legal. Então, imagina que eu, como CEO da Bluesoft, tenho aqui 130 pessoas que estão preocupadas em me ajudar a ser um CEO melhor. Olha que legal. E que vão me dar feedbacks e mostrar para mim, de repente, pontos cegos, né? Coisas que eu poderia estar fazendo melhor e não estou percebendo, para que eu seja um profissional melhor. Sensacional, né? Então, isso realmente é um presente. Esse é o tipo de cultura que a gente quer criar aí. Então, você saber ouvir os seus liderados e você também poder falar para eles e para os seus pares. Inserir a cultura no aprendizado. Então, criar um ambiente em que todo mundo está crescendo, está se tornando melhor. Como é que você pode fazer isso dentro do trabalho, dentro do nosso foco, dos nossos objetivos? Então, cada um descobrir sobre isso, né? A gente gosta muito, por exemplo, a pessoa pede um livro. Poxa, que bacana, a Bluesoft compra o livro para você. Depois você topa fazer uma pequena palestra sobre o que você aprendeu, né? Você vai fazer um curso, legal, de repente a gente tem orçamento, a Bluesoft pode financiar aquele treinamento. Depois você topa conversar com o nosso time sobre o que você viu de legal lá. Então isso é muito bacana, a gente trazer esse aprendizado de volta e disseminar entre a empresa, né? Tudo que a gente puder fazer. Então gosto bastante desse tipo de abordagem, acho que todo mundo deve incentivar isso sempre. E promover o cross-training também, porque nem sempre a gente precisa buscar alguém de fora. A gente pode se inspirar nas pessoas e aprender com elas, né? Todo mundo, eu tenho certeza disso, é melhor do que eu em alguma coisa. Todo mundo está aqui. E nisso eu posso aprender de você. Né? Então, você tem condições de me ensinar uma série de coisas que você é melhor do que eu, que você sabe fazer, que você treinou mais, que você se dedicou mais. Então, a gente está aberto a aprender e a criar essas oportunidades, né? Seja através de um trabalho em par, de um projeto que vai fazer conjunto, mas a oportunidade de uma pessoa poder transmitir conhecimento para outra. E como é que a gente faz isso? A gente tem que mapear as competências do nosso time. E é muito simples, uma ferramenta extremamente simples, né? E às vezes a gente, por ser simples, a gente pensa que não é importante, mas pelo contrário, né? Muitas das ferramentas que trazem melhores resultados são fáceis de entender. E aqui a gente está mapeando, poxa, o que a gente precisa para ser bem sucedido na nossa equipe? A gente precisa saber Java, JavaScript, Angular, Web Services e análise de negócio. Quem é iniciante, quem resolve bem, sabe fazer e quem domina o assunto? Poxa, vamos entender quais são as competências que a gente tem pouca gente que domina. E aí vamos fazer um trabalho de cross-training para garantir que a gente tenha mais gente aprendendo a dominar aquilo. E aí a gente vai se tornar um time mais resiliente, mais forte, até porque as pessoas saem de férias, né? E aí nas férias a gente tem que conseguir dar continuidade no trabalho de uma forma legal, não pode ter nenhum gap. Então a gente vai construindo times mais fortes. Pense sobre a sua equipe, mapeie isso, quais são as competências importantes e aonde estão esses gaps. E aí, como é que a gente pode fazer para aprender com as pessoas que dominam, para que a gente tenha mais domínio para a situação e trazer os iniciantes para o nível de intermediário e os intermediários para o nível de domínio daquela competência que você precisa desenvolver aí no seu time. Uma outra maneira da gente exercitar isso é mudar as pessoas de lugar. Essa é uma prática que a gente fazia muito em produto no passado, hoje eu acredito que acontece um pouco menos, né? Mas que a gente trocava, né, as pessoas de time. A hora que você está começando a ficar confortável num time, muda. Você fala, pô, agora que tá ficando fácil, agora que eu tô ficando bom, você vai tirar da zona de conforto de novo. Mas é justamente para isso, para ir aumentando a sua resiliência. E aí você vai aprendendo mais, por exemplo, um testador que muda de time, ele vai aprendendo mais de negócio. Ele tinha aprendido de contabilidade e tributário, agora ele vai aprender sobre comercial, daqui a pouco ele vai aprender sobre financeiro.
Daqui 2 anos, esse cara rodou tudo, ele vai ser um profissional muito completo, ele entende do sistema inteiro, né? Então, é muito legal também criar oportunidades para as pessoas mudarem de lugar na empresa. Isso tira da zona de conforto, isso faz aprender mais. Tem uma queda de performance, por isso que a gente tem dificuldade de abrir mão, porque o cara dominava testar contabilidade. O cara não domina testar financeiro. Então, você vai tirar um cara que é top na contabilidade, pôr no financeiro, é difícil, né? Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, vai criando essa resiliência nas pessoas, vai aumentando o conhecimento, tirando da zona de conforto. E aí, de novo, é um investimento que a gente colhe resultados lá no futuro. A gente pode fazer hackathons. Hackathons, não entendam só como aqui eventos para desenvolvedores, né? O Jürgen gosta de chamar de Exploration Days. Dias em que a gente não precisa fazer o trabalho rotineiro do dia a dia. Dias de experimentação, dias de exploração, dias de tentar experimentar fazer coisas de um jeito diferente e ver se a gente consegue ter um resultado legal. Então, no time é de produto e às vezes a gente envolve serviço, né? A gente tem datas específicas para fazer, mas todos vocês como líderes, independente de estar em produto tecnologia ou não, podem pensar, né, em eventos, em dias e organizar esse tipo de atividade. Geralmente a gente tem bons resultados. Então, muitas ferramentas que a gente usa hoje foram desenvolvidas em hackathons. Muitos processos novos que a gente tem hoje foram criados em hackathons. Então, isso traz inovação para a nossa empresa e acaba tornando o trabalho de todo mundo melhor também. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre processos ágeis. Então, a gente fala de um mindset ágil que a gente tem que ter na organização como um todo, né? Tudo nasceu aqui no Manifesto Ágil, desenvolvimento de software, lá no ano 2000, em que uma série de pessoas se reuniram para pensar sobre formas melhores de desenvolver software, porque era muito ruim, né, o resultado do desenvolvimento de software naquela época. E eles descobriram, então, alguns valores e algumas práticas que eles seguiriam, cada um da sua maneira, e aí, a partir disso, foram derivados métodos como XP, Scrum, Crystal Clear, né, e muitos outros que são utilizados hoje em dia aí. Mas que valorizam mais as coisas da esquerda do que aquelas da direita. Então, a gente está dizendo que as pessoas e o relacionamento entre elas é mais importante que os processos e ferramentas, que o software funciona é mais importante que documentação abrangente, colaborar é mais importante do que o que está no contrato e saber se adaptar à mudança é mais importante do que seguir cegamente um plano. Tudo isso aqui, a gente conseguiu depois trazer essa mentalidade através de coisas como gestão 3.0 para fora do mundo do software. E hoje em dia, empresas que nem sequer desenvolvem software seguem essas abordagens para ter negócios mais dinâmicos, mais humanos e que têm resultados muito melhores. Tudo começa e nasce, no fundo, disso daqui, que é o famoso ciclo de Deming, né? Ficou conhecido pelo Deming, ele levou os louros, mas, na verdade, foi criado por um cara chamado Shihort, muitos anos antes do Deming tornar isso daqui conhecido, que basicamente diz que a gente tem que fazer iterações. Então, em vez da gente tentar criar um waterfall, criar um plano que segue do ponto A até o ponto B aqui, fazendo uma série de coisas, a gente faz um pedacinho, aprende com aquilo, depois faz outro pedacinho, aprende com aquilo, e à medida que a gente vai evoluindo em cada interação, a gente já entrega valor, a gente já entrega resultado. A gente não precisa esperar tudo ficar pronto para começar a colher resultados daquele nosso trabalho. Então, quando a gente junta as práticas ao mindset, a gente tem agilidade de verdade acontecendo. Então, eu fui visitar empresas, né, tive oportunidade, que tinha tudo que você falaria quando você olhasse para dizer que é uma empresa ágil. Então, você vê lá os kanbans na parede, você vê tudo ali acontecendo, mas, na realidade, o jeito de pensar, as interações entre as pessoas não corroboram para que seja ágil de verdade. Então, você tem lá uma reunião diária em que está todo mundo respondendo para o chefe, e não colaborando, e não olhando para o objetivo, para a meta, e não pensando em como é que junto a gente atinge aquele objetivo. Então, por mais que esteja quadro na parede, Kanban, etc., não é ágil, faltou a essência, só está na forma. Isso é muito importante para a gente estar sempre de olho e colocando em prática, né? A gente é uma empresa de cultura ágil, então todos os setores, todo mundo
tem que levar isso em consideração e tomar esse cuidado para a gente não ficar só na forma e perder a essência. Na prática, a gente está falando de interações curtas, a gente está falando de reuniões diárias, a gente está falando de gestão à vista, então a gente tem que conseguir enxergar facilmente o trabalho que está sendo feito, aonde está, tem que ter transparência, né? Não preciso esconder o que eu estou fazendo agora, está muito claro, qualquer pessoa vai lá e vê, né, no Acelerato, no que eu estou trabalhando, quanto tempo eu estou fazendo aquilo, se eu precisar de ajuda eu peço, consigo ver o que você está fazendo também. Então a gente tem essa gestão à vista, tem os indicadores visíveis para todo mundo, né? As metas visíveis para todo mundo, tudo muito transparente, e a gente aplica o ciclo fazendo retrospectivas quinzenais, né, no máximo mensais, e essa é uma responsabilidade de todos nós líderes, garantir que a gente faz essa retrospectiva para estar sempre buscando coisas para melhorar, fazendo entregas incrementais desse nosso trabalho, né? Eu gosto bastante dessa imagem, porque ela mostra que fazer entregas incrementais de maneira ágil não é simplesmente entregar pedaços, mas é entregar coisas que já geram valor, que já podem ser usadas, que já melhorem a vida do nosso cliente quando a gente está entregando aquilo para ele, né? E aí o seu cliente, você pode olhar por perspectivas diferentes, pode ser o cliente final da Bluesoft lá, o usuário, ou pode ser um cliente interno, dependendo daquilo que o seu time faz. E a gente não está focando em quantidade, a gente está focando em valor, naquilo que realmente faz diferença, né? Aquilo que realmente torna a nossa empresa melhor. Então, muitas vezes é melhor a gente entregar menos, mas entregar coisas que fazem diferença do que a gente entregar muita coisa. Isso vale para o comercial, eu trouxe 3 clientes, mas clientes não qualificados, clientes fora daquilo que a gente está buscando. Então, era melhor ter entregue um, né, no perfil certo. Poxa, o RH, olha, estou aqui, estou entregando 3 profissionais novos aqui, contratados, mas são profissionais que não estão dentro dos nossos valores. Então, era melhor ter entregue uma pessoa alinhada. E por aí vai, funcionalidade, o que for, a gente segue essa mesma linha de pensamento aqui. Entrega com frequência, entrega com valor, entrega de forma ágil, interativa e incremental. Sempre buscando esse balanço da agilidade, que a gente ficar entre uma coisa que não tem regra nenhuma e é muito caótica, e uma coisa que tem regra demais e é muito burocrático. A gente fica tentando se equilibrar aqui, ó, no meio termo dessas duas coisas. É aqui que mora a agilidade. Se tiver regra de menos, é caótico, regra de mais, é burocrático. Ágil não é ser rápido, ágil é ser rápido e conseguir se adaptar. Então, são essas duas coisas juntas, né? Um trem é rápido, mas não muda de caminho. Por isso que todo filme de Velho Oeste, ele acaba caindo da ponte ali. E o ágil, além de rápido, ele muda de direção quando precisa, né? Ele escolhe caminhos diferentes. Então, é muito importante a gente ter isso em mente também. Se a gente for só rápido, a gente não está sendo ágil. Se a gente só consegue mudar de caminho, mas demora pra caramba, a gente é uma tartaruga, né? Também não é nada ágil. Então, se a gente consegue juntar a velocidade com a adaptabilidade, aí sim a gente consegue ser ágil. É isso que a gente tem que buscar. E a gente sempre trabalhar naquele gargalo que existe na nossa empresa, na nossa equipe. Essa é uma das melhores perguntas para a gente fazer na retrospectiva, né? Qual que é o principal gargalo da nossa empresa hoje? Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou olhando para a empresa como um todo. O gargalo está em produto, porque a gente não consegue entregar na velocidade que precisa. O gargalo está na venda, porque a gente não consegue trazer clientes na velocidade que precisa. O gargalo está no RH, porque a gente tinha que estar fazendo mais, mas só não consegue porque não está conseguindo trazer os talentos para nos ajudar nesse processo. Aonde é que está o gargalo? E quando você resolve o gargalo de um lugar, automaticamente esse gargalo se move para outro lugar diferente, e aí você tem que trabalhar naquele outro gargalo, no novo gargalo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando. Eu coloquei aqui dica, nem sempre está na tecnologia, porque eu converso com muitas startups, né? E muitas vezes as startups sempre pensam que o gargalo, se os fundadores forem desenvolvedores, principalmente, que está na tecnologia, né? E 99% das vezes está no negócio, está em outro lugar. Então, a gente sempre tem que estar se perguntando onde está o gargalo. Essa pergunta vale olhando para a empresa inteira, essa pergunta vale olhando para o seu time também. Então, pergunte-se sempre isso e procure
ter planos para resolver o gargalo. E nunca esqueça das coisas que não mudam. Então, essas preocupações aqui são coisas que a gente sempre tem que estar ligado. Porque o nosso cliente nunca vai acordar um dia e falar assim, nossa, como eu queria que o sistema da BlueSoft fosse mais lento, ou fosse mais feio, ou fosse mais inseguro, ou fosse mais difícil de usar. Então, tem algumas características, e aqui não estão todas, que sempre serão importantes e que a gente nunca pode deixar de avaliar. E aí, como que a gente pode fazer isso sempre que possível? Encontrar uma métrica, de preferência automatizada, que garanta que se a gente perder a visão daquilo ou piorar, a gente vai saber antes do nosso cliente reclamar e vamos poder agir em cima daquilo, né? Então, tem certas coisas que a gente nunca pode perder de vista. Automatizar tudo que a gente puder, isso vai fazer com que a gente consiga utilizar as nossas pessoas para que elas façam coisas que só elas podem fazer. Tudo que a gente pode programar um computador para ele fazer por nós, é melhor programar o computador. Se é programável, provavelmente ele vai fazer melhor do que a gente. E aí a gente deixa o nosso tempo para fazer aquilo que só a gente sabe fazer bem e o computador não conseguiria fazer. Então, isso é uma questão que a gente sempre tem que levar em consideração. Eu fico muito feliz de ver, né, quando a gente faz benchmarking com outras empresas, a gente pega certas áreas e fala, nossa, empresa de tecnologia menor que a gente tem 7 pessoas no financeiro. Você fala, meu, por quê? Não faz sentido, né? Porque faz tudo manual, tudo um por um, tudo na mão. A gente automatizou um monte de coisa e consegue fazer com poucas pessoas isso. Então, isso é importante, porque daí as pessoas estão mais focadas naquilo que só elas podem fazer, elas vão sentir que fazem diferença, que não fazem um trabalho repetitivo qualquer, vão ver mais significado no trabalho dela, vão trabalhar mais motivadas, felizes, engajadas, e isso vai permitir que a gente invista aonde faz mais diferença, e não naquilo que poderia ser automatizado. Então, é extremamente importante a gente ter esse mindset para tudo aquilo que a gente tem que fazer de atividades nos nossos times, nas nossas equipes, tá? Então, por exemplo, tem relatórios que são criados às vezes, né? O El estava até me contando de um relatório que a Márcia faz, que eles estão trabalhando para automatizar, porque a Márcia estava levando 4 horas para fazer o relatório. Então não faz sentido, a gente tem que conseguir automatizar de alguma forma isso para a Márcia poder usar o tempo dela para resolver problemas que só a Márcia consegue resolver. E aí o relatório, a gente aperta um botão e ele sai, né, de alguma maneira. Então, isso a gente tem que pensar sempre, sabe? Não pode deixar ir acumulando esse tipo de coisas que vão tomando o nosso tempo para fazer coisas que poderiam ser automatizadas. Tudo que é importante a gente tem que deixar visível, tem que ter métrica, tem que conseguir acompanhar, tem que conseguir ver, tem que ter um dashboard, tem que estar sempre olhando para a gente garantir que está tudo bem. E a gente tem que fazer primeiro o mais importante. Por que eu falo fazer primeiro o mais importante? Essa é mais uma daquelas coisas que todo mundo acha que já faz, e que é óbvio, e que é simples. Só que isso daqui é mais ou menos matematicamente a dificuldade de priorizar coisas. Então, imagina que você tem 2 coisas para fazer, a tarefa A e a tarefa B. Você, então, vai poder ter 2 ordens possíveis. Ou você faz primeiro a A, depois a B, ou primeiro a B e depois a A. Se você tiver A, B e C, você já tem 6 maneiras diferentes de priorizar. Você pode fazer ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Beleza? Tudo bem. Ontem, nós estávamos priorizando uma lista com 35 itens. Não, com 59 itens, lá com o Renan, o El e a turma. Se tivesse só 20, vejam a quantidade de possibilidades que a gente já tem. É por isso que ninguém ganha dinheiro com corrida de cavalo. É muito difícil de você acertar a ordem de todos. Tudo bem, você pode acertar o campeão ali. É muito difícil. E aí, quando a gente fala de priorização, é difícil priorizar. É difícil a gente conseguir encontrar a ordem certa das coisas para fazer. Então, priorizar não necessariamente é fácil, mas é essencial. A gente garantir que está fazendo a coisa mais importante sempre. A gente tem que dar atenção para isso, né? Por isso que isso vale como um princípio, de novo aqui, não só para quem trabalha com produto, com requisito, com priorização, mas é o quê?
que a gente vai dar mais atenção e vai detalhar melhor aquelas coisas que são mais importantes a gente fazer agora. E a gente vai deixar em mais alto nível aquelas coisas que a gente talvez vai fazer daqui 3 meses ou 1 ano. Porque chances são que essas coisas daqui 3 meses ou 1 ano podem não ser mais necessárias ou pode até ser que elas mudem completamente. Então, quanto menos coisas a gente tiver que fazer em paralelo, a gente também é mais produtivo. É outro princípio que nem sempre fica tão claro para todos. É melhor você estar fazendo 3 coisas em paralelo e só pegar uma quarta depois de terminar uma das 3, do que começar um pedacinho daquela quarta coisa. Isso tem também uma equação matemática, se vocês pesquisarem depois, se chama Lei de Little, que explica por que isso acontece também. Então, para a gente conseguir entregar mais, a gente tem que começar menos e terminar mais. A gente só deve começar algo novo quando a gente termina alguma coisa que já começou. Quanto menor a quantidade de coisas paralelas que você conseguir manter, teoricamente você vai conseguir dar mais vazão, ser mais produtivo, entregar mais. E produto não é só entrega, né? Também tem essa questão toda da experiência que a gente tem que pensar. E hoje a gente vive num mundo de experiência, então a gente fala de a experiência do colaborador, a experiência do cliente. Então, como é que a gente garante que a experiência como um todo é muito boa? Né? Não é só um dos aspectos, não é só o produto, mas é a entrega, a maneira que a gente entrega. Você pode ir a um restaurante que tem um prato maravilhoso, super saboroso, mas se tiver sol demais, se tiver cheio de abelha sobrevoando você ali, se o garçom não te atender bem, por mais que o produto ali, o prato que você pediu seja perfeito, você não vai querer voltar mais lá. Então, quando a gente fala da experiência do nosso cliente, por exemplo, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Como é que é quando ele liga no suporte, como é que é o pós-venda quando ele precisa do comercial, como é que é a velocidade do sistema, tudo isso faz parte da experiência. E todos vocês fazem parte da entrega dessa experiência para o nosso cliente, né? A Duda, quando envia nota fiscal para ele, todo mundo que tem algum contato ali está fazendo parte, está construindo essa experiência conjunta do que é alguém ser cliente da Bluesoft. E quando a gente faz isso bem, a gente constrói essa reputação, né? E aqui essa palavra, que não é muito bonita, tá com uma cor diferente. Eu ouvi uma vez o seguinte: você constrói uma reputação quando você repete uma ação muito boa muitas vezes, né? E aqui em São Paulo, a gente usa essa palavra de uma forma positiva quando você quer falar que uma coisa é muito boa. Então você fala assim: nossa, aquele é um puta carro. O que você está querendo dizer com um puta carro? Que é um carrão, que é um carro maravilhoso, que é muito bom. Então quando você fala assim: nossa, só foi uma puta ação, quer dizer, foi uma ação muito legal. O cliente falou: uau, que bacana, que diferente que é isso, me impressionou, me surpreendeu. Quando a gente surpreende muitas vezes e a gente cria essa consistência, a gente gera uma reputação para a nossa empresa, né? Pô, aquele cara é um puta líder. Por quê? Porque você consistentemente fez com que as suas ações surpreendessem seus liderados, então vocês criaram essa reputação. Legal. Além disso, a gente falou lá no início da estratégia da gente saber dizer os nãos, né? Então aqui a gente volta um pouco para aquela linha. Saber dizer não é a gente entender qual é o nosso core, entender o que a gente faz, entender o que a gente não faz, entender qual é o nosso foco, né? Então isso também é muito importante. Quando a gente fala de evolução contínua, a gente fala da retrospectiva como uma forma da gente se manter eficiente. Imagina que você toca guitarra, violão, e aí você não para afinar um instrumento. Não, não posso tocar, eu tenho que entregar a música e tal. Aí tá saindo tudo desafinado. Lembra da experiência que a gente acabou de falar? Vai ficar horrível. Então, a retrospectiva é uma maneira da gente afinar um instrumento. Outro exemplo, imagina que você precisa serrar ali a madeira. Só que o serrote está cego. E aí você, por mais que se esforce, que ponha força, que fique horas ali, você não vai conseguir serrar bem. Você precisa parar para afiar o serrote. Quando a gente faz uma retrospectiva, muitos de vocês, eu sei que hesitam,
Porque vocês vão falar assim, mas nós já estamos com tanto trabalho, já estamos até atrasados com certas coisas, por que diabos nós vamos parar meia hora, uma hora, para fazer uma reunião de retrospectiva? Porque vocês estão afinando o instrumento, vocês estão afiando o serrote, vocês vão encarar de frente problemas que estão fazendo com que o time seja menos produtivo, performático, vão criar ações para resolver esses problemas, e depois disso, todo o time vai ser mais produtivo, a música vai ficar mais afinada, o serrote vai ficar mais afiado, tá? Então, sempre que vocês resistirem de parar para fazer uma retrospectiva, lembrem-se que vocês estão tocando muito provavelmente uma música desafinada ou estão serrando com um serrote que não está afiado. Lembrem de coletar as ideias ao longo da interação. Muitas vezes, se a gente deixa para pensar no que pode ser melhorado só na hora da reunião, a gente esquece. Então, o que é legal? Né? Incentive todo mundo do seu time a ter ali um Evernote, a ter uma notinha que na hora que alguma coisa acontece que não foi legal, ela marca ali. Ou alguma coisa muito boa aconteceu, marca ali, ou põe uma celebração no feeds, né? Para que a gente possa lembrar dessas coisas na hora da retrospectiva. Porque senão a gente acaba esquecendo, deixa passar, lembra na hora errada, né? Tenha um backlog de ações e sempre atribua um responsável para essas ações, né? E aqui, para fechar esse tema da melhoria contínua, eu gosto muito dessa frase aqui do Einstein, que ele fala assim, para melhorar é preciso mudar. Se a gente não muda, a gente fica igual. De novo, uma coisa óbvia, mas essa é uma coisa que muita gente, ninguém vai dizer eu não quero melhorar, mas muita gente não quer mudar, não quer ter que aprender coisas diferentes, não quer sair da zona de conforto. Então, a mudança, né, a melhoria passa pela mudança, não tem como a gente chegar lá. E o ciclo da mudança, ele não é em linha reta. Então, quando a gente começa a fazer coisas de uma forma diferente, normalmente a gente tem uma queda de performance. Então, você estava acostumado a dirigir carro automático, agora vai dirigir carro manual. No começo, você vai ter mais dificuldade, demora um pouquinho para pegar o jeito. Você estava acostumado a trabalhar com Spring, agora vai trabalhar com um framework diferente. No começo, sua performance vai cair. Só que se essa mudança é uma mudança que, de fato, pode trazer uma performance melhor no futuro, depois que você passa por essa fase, você consegue ter uma performance melhor. Um exemplo muito real disso, e a gente usa essa imagem no kickoff de clientes novos, é a implantação de ERP. O cara fala, pô, contratei um ERP melhor, muito mais caro, e parece que o meu time está performando menos. Tá mesmo, no começo, porque ele está aprendendo agora, está passando por essa curva. Mas espera 3, 4 meses que você vai ver como a empresa vai ficar melhor. E aí você vai atingir o novo status. Se você não estiver consciente disso, no momento em que a performance começa a cair, a sua tendência vai ser falar, vou parar por aqui. Está ficando pior, então vou voltar para o antigo. Né? Quantas vezes vocês já não viram ou já não vivenciaram alguma coisa semelhante a isso? Então, a gente tem que estar muito consciente desse processo de mudança para que a melhoria seja de fato efetiva, né? E lembre-se que a gente vai errar muito no caminho. Se a gente pune as pessoas por erros, em vez de criar um ambiente em que erros, né, até um certo nível de risco são aceitáveis, porque são aprendizados, a gente cria uma cultura que não permite a melhoria contínua, porque as pessoas não tentam, né, fazer diferente. E fazer diferente é mudar, mudar é essencial para melhorar, tá? Então, a gente tem que fazer melhorias incrementais, esse conceito de Pokaioke é justamente isso, né? Em vez da gente culpar as pessoas, sempre culpe o processo, quando algo der errado. Sempre culpe o processo primeiro. Então, aqui no exemplo do caixa eletrônico é assim, a pessoa vai sacar e esquece o cartão de crédito, o cartão de débito lá. O que você faz? Culpa a pessoa, né? Pô, esquecida, avoada, não presta atenção no que está fazendo. Olha aí, deixou o cartão. Em vez disso, você culpa o processo. O que foi no processo que permitiu que a pessoa esquecesse o cartão? Aí você começa a pensar em... Bom, e se a gente colocar um alarme para que quando o dinheiro sair e a pessoa não tiver tirado o cartão,
a pessoa perceba. Já diminuiu o número de pessoas. E se, além do alarme, a gente só permitir pegar o dinheiro depois que tirar o cartão? Legal, hein? A pessoa vai ter que tirar o cartão, senão não pega o dinheiro. Ela está lá para pegar o dinheiro, já diminuiu ainda mais. Ainda assim, tinha gente que tirava o cartão, colocava na banquetinha ali e esquecia. E se a gente nem precisar mais de cartão para sacar dinheiro? Vamos usar biometria para fazer isso, né? Já agora não tem mais o problema de esquecer o cartão. Quando você foca no processo, você resolve. Quando você foca nas pessoas, você culpa a pessoa, demite a pessoa, aparece outra pessoa que continua cometendo o mesmo erro, porque o processo permite que o erro aconteça. Então, como líder, você está, sim, avaliando pessoas, buscando que elas melhorem, dando feedbacks para o que ela está fazendo mal, para o que ela está errando, buscando que ela haja de uma maneira mais positiva e melhor. Porém, se algo deu errado, lembre-se que apenas punir a pessoa vai permitir que o problema continue acontecendo, e na maioria das vezes você nem sequer precisa punir a pessoa, porque provavelmente ela não fez aquilo de propósito ou por desleixo, né? Aquilo foi realmente uma falha que permitiu que acontecesse. Pensem nas coisas que dão errado nas equipes de vocês, nos problemas, né? E reflitam sobre o processo. E aí, de novo, é um tema para retrospectiva. Muitas vezes você muda o processo e melhora isso daí. E é um processo infinito, né? Essa questão de melhorar sempre, da agilidade, nunca acaba. A gente nunca vai estar bom o suficiente, que não exista oportunidades da gente manter esse processo funcionando para que a gente possa ser cada vez um pouquinho melhor, né? Já era uma coisa que dizia aí o Steve Jobs, e a gente sempre pode olhar para fora também para aprender. A retrospectiva é um processo que a gente olha muito para dentro, né? A gente vê o que a gente está fazendo e vai pensando e vai reagindo e vai melhorando. Às vezes é legal a gente olhar para fora, para outras empresas, fazer benchmarking, trocar ideias e trazer boas práticas para cá, participar de congressos, de eventos. Então, tudo isso também a gente incentiva bastante, porque a gente acaba aprendendo muito também com outras empresas e com outras pessoas. Esse foi enfim, a pauta aí que eu trouxe para a nossa conversa de hoje. Fica aberto aqui para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham. Aproveitando, só compartilhei com todos aí um livro que eu gosto bastante, que me ajuda também na nossa parte de liderança. Recomendo a leitura dele. Como Parabéns, que é o nome do livro, Rod? Bom, O Incrível Poder da Motivação. Quando você falou, contou a historinha do afiar o serrote ali para manter ele sempre afiado, então eu lembrei desse livro, tem bastante exemplo bacana lá. Show de bola, muito bom. Valeu, Rodrigo. A Márcia está comentando aqui também que foi muito útil, inspirador, faz diferença quando aplicamos. A Endola também está dando parabéns aqui, dizendo que foi show. Muito bom, pessoal. Bastante gente comentando aqui, que gostou, que legal. Fico muito feliz aí que tenha contribuído de alguma maneira aí e espero que seja o que ajude vocês no dia a dia. Estou sempre também à disposição para a gente falar mais sobre esses assuntos e quem precisar de ajuda, fica à vontade sempre também para me procurar no que eu puder ajudar, vai ser um prazer.